E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Ryzen Info. Galera, depois de 20 dias que eu trouxe essa placa-mãe aqui pra vocês, né, que é a B550 da Soio. Galera, eu resolvi demorar um pouco mais pra trazer esse review, entre aspas, porque eu tinha algumas coisas pra falar dela. A primeira coisa é que ela não é aquela placa-mãe magnífica que muitos dizem. Mas também não é uma placa ruim ou porcaria, tá? É uma placa boa pelo preço oferecido. Essa minha aqui, como vocês sabem, foi comprada por cerca de R$ 310 e é um preço maravilhoso para uma B550, mesmo que tenha componentes de baixa qualidade. Não é defendendo componentes de baixa qualidade, é defendendo produtos chineses, mas é defendendo o poder de compra que a gente pode ter nessa faixa de preço. No Brasil, por exemplo, você não consegue comprar nenhuma B550 esse valor de 300 e poucos reais, até R$ 400 no mínimo, uma a 520, certo? Mas beleza, quais são os pontos negativos? Bom, essa placa com as BIOS atualizadas segue à risca aquela tabela da AMD quando foram lançados os chipsets B550, que é suporte somente para Ryzen 3000, 4000, 5000. Se você tem Ryzen 1000 e 2000, 3200G e 3400G, isso também vale para 3200G, 2200G e 2400G. Se você tem esses processadores, não vai funcionar, tá? E se você tem Vega 3, Vega 8, esses processadores Ryzen 3 e Athlon, também não vai funcionar. Ah, mas com qualquer versão de BIOS ou é só com as recentes? Então, no site mesmo, ali no próprio compra, se você ler a descrição do vendedor, lá vai estar falando que com as BIOS mais recentes, os processadores mais antigos não serão aceitos. E é totalmente verídico. Com as BIOS atualizadas para o Ryzen 5000 e os novos 4000, os Ryzen de primeira e segunda geração perdem o suporte. Então, se você vai comprar essa placa-mãe, fique atento ao modelo de processador que você quer comprar ou o modelo de processador que você já tem. Então, se você tem Ryzen 1000 ou 2000 ou esses com final G, só vai funcionar com BIOS antiga, tá? Então, se você for comprar essa placa-mãe, peça para o vendedor mandar com a BIOS respectiva do modelo de processador que você tem. Eu não sei se ele faz esse procedimento de atualização ou regressão de BIOS, tá? Mas não custa nada vocês perguntarem ali na hora da compra e para vocês não terem uma dor de cabeça para fazer a atualização dessa placa, tá? É uma placa com processo de atualização bem simples, tá? Não é nada difícil como muita gente vem pensado. É só que é diferente do que a gente já está acostumado. É uma atualização bem única, digamos assim. Ah, e em relação à construção. A construção dela é bem simples, componentes bem simples. Mas também não é ruim e não é a pior placa do mercado. Ela fica ali entre meio termo e mesmo se fosse a placa mais fraca do mercado, ainda valeria a pena por esse valor. E, Rodrigo, eu ouvi dizer que essa placa não funciona ali Resizable Bar ou sem, né, da AMD. Sim, ela funciona sim com o Resizable Bar. Acho que é assim que pronuncia, se não estiver errado, me perdoem. Ou com o 100, que é a tecnologia que a AMD lançou ali, para o PCI Express 4.0, que a Intel, a AMD, desculpa, que a Nvidia veio e lançou o Resizable Bar, né? Resizable Bar. Resizable Bar. Acho que é assim que pronuncia. Que lançou para a série 30 aí da Nvidia. Ela tem sim essa função. E vou deixar aqui na tela para vocês, vou mostrar aqui no tutorial, vocês têm que deixar ativado ali. 4G above, se eu não me engano, vou estar mostrando aqui para vocês agora. E a questão também do VRM. O VRM dela é ok, tá? Eu não fiz ali uma verificação minuciosa do VRM, dos componentes do VRM, mas eu fiz testes de estresse. Eu estou usando essa placa hoje com o Ryzen 4500, que é um Ryzen bem frio, com TDP de 65 watts. Mesmo no CPU-Z mostrando 88 por algum motivo desconhecido, a AMD diz ser 65, o CPU-Z diz 88. Bom, vou acreditar no que a AMD fala.
Então, eu fiz um overclock bem violento nesse processador. Incrivelmente, ela suportou muito bem e com a temperatura menor de 80 graus no VRM. Para ter um VRM, você tem temperatura baixa, tá? O VRM pode trabalhar ali até 120 graus. Lógico que não é uma margem muito boa, mas mesmo assim pode trabalhar ali a margem de 100 a 120 graus tranquilamente. E a questão do PCI Express 4.0 e do M.2 4.0 funciona perfeitamente desde que vocês usem um processador compatível com CPU, com PCI Express 4.0. Não basta ser apenas Ryzen 3000. Vocês devem se lembrar que na linha 3000 tem os processadores com final G que não são Zen 2 e sim Zen Plus. Processadores Zen Plus não tem PCI Express 4.0, tá? Só os 3000 ali, 3100, 3300X, 3600, 3700 e por aí vai. Nos 4000, eu creio, não tenho certeza, creio que nenhum tem PCI Express 4.0. O novo Ryzen 5 5500 também não tem PCI Express 4.0. Então, fiquem atentos que não basta ser 3000 ou 5000, não significa que todos vão ter PCI Express 4.0, tá bom? Avaliem bem ali. Caso você for comprar uma placa de vídeo, um Ryzen 5, um RX 6400, 6500, que você é meio que obrigado a ter PCI Express 4.0. Fiquem atentos, não basta ter a placa-mãe compatível. Você também tem que ter o processador compatível, ok? E o Resize Bar também funciona. Tá, muita gente tem me perguntado se ela tem Reader RGB. Tem um Reader RGB 12 volts, tá? E é a questão também do cooler do CPU. O cooler do CPU, vocês podem ver que ela tem o CPU cooler e tem o CPU pump. Duas conexões ali. Como um principal e um reforço. Ou até para bomba de liquid cooling, water cooling. Somente o CPU cooler, o conector de CPU 1, se eu não me engano, que vai ter controle de velocidade de rotação, certo? E não é controle de rotação por voltagem, e sim do PWM. Ou seja, o que que significa? Somente coolers que tem 4 fios, vocês vão conseguir controlar a rotação e velocidade das fãs. Galera, acho que eu falei tudo relacionado a essa placa, mas foi tudo bem. Eu tentei colocar essa placa, funcionou de primeira. Tive algum problema de instalação, algum problema de drivers? Sim. Primeira coisa que eu tive problemas com essa placa foi memória. Eu tenho aqui 4 kits, aliás, 5 kits de memória. Ela só funcionou com 2 desses kits, tá? E eu tô com as memórias mais novas. Ela só funcionou apenas com as memórias da Juhor, tá? E com as memórias da Kuso, que é as RGB. Inclusive, os RGB não funcionaram. Não sei se foi uma questão do meu modelo em si, mas os RGB não funcionaram. As memórias da Kuso funcionaram, ok? E o outro problema que eu tive foi drivers de som. Galera, eu sou técnico de informática há muitos e muitos anos e também há muitos e muitos anos eu não vejo a necessidade de ter que baixar drivers de uma placa-mãe. Ah, mas você tem que sempre que baixar os drivers de chipset e tal, isso é opcional. Só caso tenha alguma correção extra ali de drivers e de estabilidade e tal, que você vai ver se é realmente necessário baixar todos esses drivers. Mas tecnicamente não é necessário, tá? E o que aconteceu? Eu tive que baixar o driver de som. Não saía som de jeito nenhum. O Windows sequer reconhecia o chip de som instalado, nem como um dispositivo desconhecido. Então eu tive que entrar lá no site da Soyo e baixar o driver mais recente que eles tinham lá. Eu não lembrei de olhar qual é esse componente que eles usam nessa placa. Deve ser um bem antigo, para te falar a verdade, mas eu não vou afirmar isso porque eu não tenho certeza. E eu também tive problemas relacionados ao som, mesmo depois de instalado e funcionando, depois que eu instalei o driver, às vezes o som fica picotando, às vezes o som simplesmente para de funcionar durante um vídeo, durante um jogo, e às vezes eu tenho que parar ali o som, reiniciar o PC para funcionar. Eu não sei se é um problema dessa placa minha ou se é um problema relacionado a todos os modelos
Soil B550, tá? Galera, acho que eu falei todos os pontos aqui que eu deveria falar dessa placa. Fora isso, eu não tenho nada a reclamar. Ela também, para quem queira saber, ela também tem TPM 2.0, FTPM, no caso QMD. Ela é de forma ativada ali de forma muito semelhante às placas da ASRock. Vocês já viram ali placas, o meu tutorial de placas de vídeo ASRock é bem similar. Aliás, quase todos os modelos são bem similares. Se vocês terem qualquer dúvida sobre essa placa, podem perguntar aqui que eu vou responder toda e qualquer dúvida relacionada a essa placa. Retratar qualquer coisa que eu tenha me enganado aqui, obviamente, ninguém é perfeito. Posso ter falado alguma informação errada aqui para vocês nesse vídeo, ok? Então é isso, muito obrigado. Se você assistiu daqui, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais um vídeo. Valeu, falou e até mais.